Esse caso, agora, no final de novembro, está fazendo 5 anos que aconteceu. E foi uma situação bem peculiar, né, ao longo de todo o período da minha vida em que eu tive a mediunidade aberta, né, em que eu lido com isso. E na época, hoje até com o entendimento das coisas que eu tenho, eu aprendi muita coisa, então hoje eu já compreendo o que aconteceu, né, e aceito de uma forma melhor também, mas na época foi bem difícil. Porque, como vocês bem sabem, né, se quando eu comecei o canal, que foi em 2017, eu já era bem crítica a respeito dos evangélicos, vocês imaginam como eu era em 2015, né? Era terrível. E eu tinha realmente, assim, eu realmente era muito bélica, eu batia muito de frente com essas pessoas. Então eu tenho 4 irmãos, vocês devem saber já. Na época, em 2015, 3 deles eram evangélicos, um eu consegui salvar. Brincadeira. Um dos mais novos não é mais hoje em dia, mas os 2 mais velhos são. E este aqui é o meu irmão, Rodrigo. E aconteceu o seguinte, já tinha alguns dias que eu estava com uma dor de cabeça assim, absurda, muito, muito, muito forte, que ela não passava com remédios, assim, ou passava alguns minutos e depois retornava, sabe? Assim, era terrível, a ponto de eu não conseguir nem me mexer muito bem, sabe? Eu não conseguia fazer muitas coisas, porque qualquer movimento a mais que eu fazia era como se eu tivesse com um peso, literalmente com um trombolho mesmo em cima de mim. Então aquilo machucava muito a minha cabeça. E eu tava também com alguns problemas pra dormir, e aquela coisa que, pra quem é médio, ainda mais quem tá envolvida muito com esse lance de terreiro, de espiritualidade, a gente meio que já é acostumado a passar essas coisas, né? Mas a dor de cabeça não. A dor de cabeça, como ela era muito, muito forte e muito persistente, com a sensação de peso literal, eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas na época eu não conseguia identificar o porquê. E justamente numa Black Friday, era uma sexta-feira, eu lembro que na época eu saí pra fazer algumas coisas na rua referente a dinheiro, aproveitei pra passar no shopping, mas assim, eu nem ao menos tentei ver nada direito porque eu estava muito, muito mal. A cabeça doía assim, não tinha como melhorar aquilo. Daí eu fui pra casa, como era uma sexta-feira, minha mãe, na época eu morava com a minha mãe, com então o marido dela. E então eles saíram, eu estava sozinha em casa. E como também tinha caído num feriado, se eu não me engano, então estava os comércios assim tudo fechado. Eu morava em cima de um bar, mas também estava fechado pela ocasião do feriado. E assim, eu estava sozinha ali. Então, eu comecei a me sentir um pouco mal. Você que é médico, você deve saber, né, que a gente, quando tem um espírito entrando em contato para literalmente entrar na gente, a gente sente umas reações físicas. E eu comecei a sentir isso, eu não estava enxergando, eu olhava pela casa inteira, não via nada, mas eu sentia que tinha alguma coisa chegando pelos sintomas que eu estava apresentando. E eu não estava bem, assim, eu estava, sabe aquela sensação de que você vai apagar? Eu comecei na ocasião, como eu era muito, muito fiel, né, como vocês sabem, então eu já acendi vela para os Exus, já pedi a eles para poderem guardar, né, a porta, para poder me guardar, que eu estava sozinha ali também e tal, e eu senti que era alguma coisa pesada, então eu fiz todo o procedimento correto. Mas o que acontece? Quando eu entro no meu quarto de volta, eis que eu vejo parado um vizinho meu que havia morrido há pouquíssimo tempo. Eu não me recordo exatamente o prazo, mas acho que era dias que ele tinha morrido. Bem pouco tempo mesmo, não devia passar de um mês, com certeza. Esse vizinho, ele morreu numa circunstância muito pesada. Assim, era um garoto normal, trabalhava, tinha a vida dele, só que ele foi assassinado pela polícia, né? Então, a forma que ele, infelizmente, apareceu naquele momento ali foi muito feia. Ele estava com a cabeça, além de extremamente inchada, É muito ruim falar dessas coisas assim, eu tenho
sabe? Eu acho meio desnecessário, mas vocês imaginam como que fica uma pessoa que tomou um tiro de fuzil na cabeça, né? E gente, eu tomei um impacto, primeiro porque eu não esperava ver o menino ali, né? Eu não tinha um contato com ele, não era meu amigo, era uma pessoa que eu conhecia desde a minha infância. Eu sempre morei ali naquele bairro, naquele local ali do bairro, então eu sabia da existência dele, mas a gente é de mundos diferentes, eu não tinha amizade nem nada com ele. Mas mesmo assim eu senti a morte dele, eu achei trágico, achei desnecessário aquela atitude da polícia. Mas fiquei triste, porque era um garoto novo, um pouquinho mais velho que eu na época, e se foi de uma forma tão trágica, tão feia, né? Até pra mãe dele também. E tomei um susto porque eu acho assim, a gente é meio acostumado a ver gente que morreu estranha. Eu pelo menos sou. Então eu sempre vi espírito que eu nunca vi na minha vida, que me dava um nome, que queria passar um contato para alguém, alguma coisa para alguém. Então isso de certa forma impacta menos a gente. Eu já falei com vocês, né? Eu não lido bem com morte. Mesmo uma morte que não tem a ver comigo, eu não aceito bem a morte. Eu acho mal feito o processo, enfim, não entra muito na minha cabeça. E eu sofro bastante, mesmo quando eu me sensibilizo muito, mesmo quando eu não estou diretamente ligada ali. Então sempre foi essas situações todas. Acho que é por isso até que eu falo pouco desse assunto aqui em vídeo, né? Vocês sempre reclamam que eu cortei esse quadro de história de espírito, mas é porque me incomoda um pouco essa coisa de pós-morte, sabe? Enfim, tomei um susto gigante. Infelizmente o meu susto maior foram com duas criaturas que estavam acompanhando o menino. Assim, eram criaturas extremamente feias, assim. Na ocasião eu não sabia como identificar aquilo, eu não sabia se era uma entidade, se era, sei lá, um demônio, porque era literalmente a aparência de um monstro, sabe? E no caso eram dois e bem grandes. Então, à medida em que eles apareceram, eu senti uma intensificação dos sintomas que eu estava e eu comecei realmente a passar muito mal. E a sensação de apagão foi ficando forte, eu imaginei que eu fosse virar, só que o meu medo foi passar alguma coisa ali e eu estava sozinha, não tinha ninguém. Na situação, eu liguei para minha amiga Estela, a mãe dela, fazerem uma oração, elas são kardecistas, né? Então, fazer uma oração de encaminhamento daqueles espíritos e tal. Eu falei por alto, eu não estava conseguindo falar bem já ali. E foi muito estranho, porque nessa ocasião eu realmente não estava sentindo melhora. Elas começaram a fazer a oração, o esperado, né, era que eu sentisse alguma coisa, mas eu não senti nada. E cara, eu tava ali, eu tava sentindo que ia acontecer alguma coisa trágica, porque o troço que tava na minha frente era muito feio, eu não tinha conhecimento para lidar com aquilo. E eu pensei, cara, vai dar alguma merda, né? Então eu tentei sair ainda pra ver se eu ia, sei lá, na rua ou tentar pedir ajuda a algum vizinho. Mas quando eu abri a porta do meu quarto, gente, os meus gatos, na época eu tinha 20 gatos, os meus gatos todos, absolutamente todos os 20 gatos se arrepiaram. Sabe quando eles dão aquele barulho de susto, eles fazem, sabe qual é? Se arrepiaram e assim, eles saíram correndo. Eles literalmente pareciam que estavam vendo uma coisa muito ruim. Todos eles, gente, todos os gatos. Assim, parecia que alguém tinha soltado um fogos e eles, sabe, saíram correndo, se esconderam embaixo das coisas. E alguns que não conseguiam se esconder levantaram, né, ficaram naquela posição de ataque. E assim, com muito medo, ele fazendo aquele barulho que o gato faz quando ele tá assustado, ele quer intimidar, sabe qual é? Mas ele dá pra saber que o bicho tá com medo. Aí nessa hora eu fiquei com medo duplamente, porque eu pensei, cara, são gatos, são 20 gatos, eles tiveram a mesma reação, enfim, sou eu sou a dona deles, eles tiveram essa reação como se estivessem vendo um perigo, né, uma coisa que pudesse machucá-los ou que fosse um predador. Então o meu medo ali, era eu apagar, baixar alguma coisa
ruim e machucar os bichos também. Entrei no meu quarto, tranquei a porta, tranquei a janela também, e naquele desespero a sensação não passava, eu fui ligar pro meu irmão. É engraçado, meu irmão disse que na ocasião, por alguma razão, ele não resolveu sair, que eles iam sair para fazer algum tipo de não sei, né, gente, eu não entendo nada disso, mas assim, algum tipo de culto, alguma coisa dentro da igreja. E por alguma razão ele não quis sair, ele quis ficar em casa. E assim, depois ele me falou que se ele tivesse saído, ele não conseguiria falar comigo. Eu ia ligar e ele não ia atender, porque ele deixava o telefone em casa. Então ele ia estar na igreja e não ia ver o telefone tocar, ninguém ia atender, né, o telefone. E foi engraçado que, além disso, dele não ter ido para a igreja, ele chamou o pessoal da igreja dele, estava dentro da casa dele. O pessoal estava meio que fazendo uma reunião ali, sabe? Era algo descontraído, na verdade, porque já tinha, pelo jeito, acho que já tinha acabado, pelo horário que era. E o pessoal estava ali, sabe qual é? Parece que era uma coisa mesmo marcada. Então eu falei com ele, mano, eu vou apagar, eu não tô bem, aconteceu isso, apareceu isso aqui no meu quarto e tal, eu expliquei tudo pra ele e falei que as minhas amigas kardecistas estavam já rezando e tal, mas eu não tava sentindo efeito, eu tava sozinha. Então na hora ele começou a fazer a oração, né, dele, e assim, eu não me lembro muito depois disso, porque eu lembro que eu comecei a escutar até ele falando, ele começou a falar com o pessoal também. A ligação encerrou, óbvio que eles continuaram, né, lá na oração. E assim, eu não me lembro um pouco dos minutos seguintes, eu acredito que eu devo ter passado uns 3 minutos assim, meio que em transe, sabe? Sem conseguir pensar, não me lembro desse momento. Eu sei que imediatamente depois disso, desse período curto de tempo, parecia que alguém tinha jogado um balde d'água. Eu fiquei extremamente molhada mesmo, gente. Sério, a minha roupa ficou encharcada. Parecia mesmo que eu tinha tomado um banho ali, sabe? Muito doido. E graças a Deus, né, imediatamente as coisas que estavam no meu quarto, o meu vizinho, que hoje eu já não tenho nem certeza se era ele mesmo, bem como as 2 coisas que acompanhavam ele foram embora. Como teste, né, eu saí para ver se os meus animais estavam bem. Aí, tadinhos, os bichinhos, imediatamente eles saíram, sabe, do lugar, mas assim, sabe aquela coisa que o gato vai com medo, sou desconfiado, sabe? Aí eles vieram me cheirar e tal, vieram ver como eu tava e imediatamente foi incrível, cara. Eu vi que ali eu tava pura, a dor de cabeça foi embora e tudo mais. Daí antes de eu tomar um banho, porque não tinha como eu não tomar banho, gente, foi muito estranho. Parecia mesmo que eu tinha caído numa piscina, embaixo do chuveiro. Aí eu falei com meu irmão, ele ligou de novo. Aí eu falei com ele que tava tudo bem, expliquei tudo o que aconteceu. Aí ele falou pra mim, cara, isso foi muito estranho, porque não era pra eu estar em casa essa hora, não era nem... E mesmo se eu não tivesse, as pessoas também não estariam aqui, a gente nem sabe por que a gente fez isso hoje, mas a gente orou firme e deu tudo certo. A gente sabia que na concepção dele, né, com as palavras dele, né, que eles oraram de forma firme e com muita fé de que Deus, de que Jesus iria me proteger ele naquele momento e afastar todo o mal, que, como vocês imaginam, na concepção deles são demônios, e que, de certa forma, hoje na minha também e que, de certa forma, aquilo teria sido afastado, e foi, gente, foi de fato afastado pelas orações dele, porque foi praticamente que imediato. É uma coisa pela qual eu sempre fui grata ao meu irmão, mesmo a gente trocando as farpas, sabe? Por essa questão religiosa, mas foi um fenômeno que me intrigou muito. Na época eu fiquei assim, muito assustada de ver a eficácia, né, de uma oração feita por um obreiro. Embora meu irmão fosse obreiro já há muito tempo, eu nunca entrei numa igreja, sabe, assim, pra isso, eu nunca tinha acompanhado aquilo. Então, eu fiquei sem entender, assim, consegui dar uma explicação, porque
na minha ótica da ocasião, de pessoa que era, né, extremamente fiel às entidades que eu seguia, eu achava que eu tinha que ter sido protegida pelas minhas entidades. E como vocês bem sabem, né, no caso a esquerda, ela está afirmada numa porta, num portão, na entrada de um lugar, justamente para poder barrar esse tipo de mal. E isso não aconteceu, né? Depois eles vieram em consulta, quando eu trabalhava com eles, eu tinha alguma questão minha que quando eu não conseguia falar diretamente, eu como espírito, eu pedia para alguém falar por mim, né? Quando eles estivessem incorporados. E eles pediram uma série de coisas para fazer, de trabalho para fazer, até para o meu vizinho, né? Porque segundo eles, a desculpa deles era que esse meu vizinho estava com coisas ruins, com tipos de espíritos extremamente poderosos, que tinham, sabe, esses espíritos que eles captam outros espíritos para si, sabe? Para manter ali, de certa forma, um tipo de cativeiro, algo assim. Então a explicação deles para mim foi essa, de que esse meu vizinho estava nessa circunstância. Meio que o que vocês que ainda acreditam nessas entidades acreditam, né, que a culpa é da pessoa, né? Então, como o meu vizinho era errado, ele estava sob a ordem desses espíritos ruins. Então eu fiz o que eles mandaram acerca desse meu vizinho. Depois eu tive contato ainda. Eu consegui, assim, por meio de contato direto, ver mais ou menos como ele estava. Não estava bem e demorou muito tempo também para eu conseguir vê-lo melhor, sabe? Mas eu me arrependo muito de ter, de certa forma, tentado tratar esse meu vizinho, ajudar esse meu vizinho com essas entidades, tá bom? Isso é uma coisa que eu não faço mais hoje em dia, porque a minha visão acerca delas é diferente, então eu não faço mais. Essa experiência com o meu irmão foi muito bizarra pra mim na época, foi meio difícil de eu aceitar, mas mesmo assim eu agradeci imensamente a ele, muito, e agradeço até hoje, vou ser sempre grata, porque eu não sei o que poderia ter acontecido se ele não tivesse intervido ali naquele momento, se ele não tivesse orado com a posição que ele tem, né? Eu tenho muita gratidão a ele por isso, sem sombras de dúvida. A razão também de eu trazer esse assunto hoje é que muita gente que tem problemas com espíritos, sejam eles entidades de esquerda ou simplesmente espíritos de pessoas mesmo que morreram, simples. Algumas pessoas vêm me perguntar acerca de tratamento com a igreja, né? Como que isso se daria, se funcionaria, o que eu penso sobre isso. Então, como eu sempre falei aqui, mas sempre falei por alto, né? Eu acho que é válido. Até porque eu tive essa experiência, eu vi que realmente me ajudou. Então, o problema disso tudo, hoje quem me conhece sabe que hoje eu indico até mesmo esse tratamento pelas mãos da Igreja Católica, pela via da Igreja Católica, que hoje tem uma linhagem de igreja tem uma linha, né, de igreja da renovação carismática que vai muito por essa linha de desobsessão espiritual e tudo mais. Então, quem estiver procurando um auxílio nesse sentido, eu indico sim. Eu acho que como já dizia Shakespeare, né? Os mistérios que existem, gente, entre o céu e a terra, a gente não pode conhecer na totalidade, a gente nunca vai conseguir desvendá-los. Por mais que a gente se aprofunde em vivência, em estudo dentro das religiões e dentro da espiritualidade, da magia, a gente nunca vai conhecer e entender por que as coisas funcionam de determinado modo. E eu acho que a gente não deve desprezar uma possível ajuda, entendeu? Mas o problema das igrejas, assim, não puxando a farinha pro lado do meu irmão, mas puxando também porque ele é um homem honesto, então se não fosse eu nem falaria que eu falaria, né? Que vocês têm que procurar, se forem procurar por essa linha, procurar tomar muito cuidado, porque a gente sabe, né, que nesse meio que existe de charlatão é foda, é muita coisa, muita gente filha da puta,
Então, eu acho que tomando o devido cuidado de conhecer o caráter da pessoa, do obreiro, né, ou do pastor, eu acho que é uma tentativa válida em casos graves, extremos, sim, porque eu mesma sou testemunha disso. Então é isso, galera. Um beijão e até a próxima.